Bem, pessoal, chegamos ao terceiro e último vídeo da série O Triste Fim dos Filhos de Davi. E para você que já me acompanha, esse é o texto em que fala sobre Salomão e Adonias e Abisag. Temos uma mulher aí para complicar a vida desses dois irmãos. E para você que caiu nesse vídeo, após assistir essa história, se você quiser entender melhor, volta lá nesses outros dois vídeos para você entender toda a trajetória dos filhos de Davi até aqui. Então, sem mais enrolação, né, pessoal? Vamos pular pro vídeo. Em 1 Reis, o texto inicia falando sobre a velhice e a doença de Davi. Davi foi acometido por um mal terrível, um frio tão intenso que nem seus melhores cobertores e suas roupas quentíssimas eram capazes de aplacar aquele frio. Então, os seus servos entraram em consenso. Eles acharam que o rei precisava, para aplacar aquele frio, um calor humano. E nada seria mais apropriado do que uma jovem e bela mulher. E começaram a procurar por todo o reino, por todo Israel, e encontraram uma jovem linda, formosa, chamada Abisag. E eles levaram Abisag, e Abisag passou a cuidar do rei, passou a dormir com o rei, aqueceu o rei. Mas o texto diz que o rei não mantinha relações com ela. Contudo, ela era considerada sua concubina. Esse detalhe é muito relevante para o texto, para o que vai acontecer a seguir. Bem, como eu disse no início do texto, Davi estava velho e doente e o reino estava meio que largado. E Adonias, como estava no topo da linha de sucessão, trata de adiantar as coisas na surdina e começa a firmar aliança com pessoas influentes do reino. Ele faz aliança com Joabe, capitão do exército de Davi, e com Abiatar, o sacerdote. E a Bíblia diz que ele se exaltou, ele queria logo ser rei. Então ele providenciou carros de guerras, cavaleiros, 50 homens que corressem à sua frente. E a Bíblia diz que Davi nunca o repreendeu. Porque você fez isso? Porque você fez aquilo? Davi deixava ele fazer o que quisesse. E também diz que ele era muito bonito e era mais jovem que Absalão. E nessa intenção de se autoproclamar rei, ele faz uma festa. Ele sacrifica ovelhas, bois, bezerros gordos e convida todos os homens que estavam a serviço do reino de Davi. E convida também todos os irmãos de Salomão. Porém, não convida Salomão, não convida Benaia, não convida o profeta Natã e nem o sacerdote Zadoque. E não convida Davi. E nesse inteirinho, para frustração dos planos de Adonias, entra Natã, o profeta, que ficou sabendo, corre para Betseba e pergunta se ela está sabendo do que está acontecendo. Ela diz que não. Então logo Natã toma partido, porque ele sabia que Salomão era o escolhido por Deus para suceder Davi. Então ele instrui Betseba, manda que ela entre nos seus aposentos, nos aposentos do rei, e diz para ele tais palavras. Enquanto ela estiver falando com ele, logo em seguida também entra Natã falando a mesma coisa. E assim foi feito. Betseba entrou nos aposentos do rei e perguntou para ele: Rei, meu senhor, não jurou para mim que meu filho reinaria
em seu lugar? Então por que Adonias está se autoproclamando rei? E logo em seguida entra Natã e fala a mesma coisa para o rei. E sai Betseba. E logo o rei diz que não está sabendo de nada disso. Então o rei, naquele momento, resolve tomar uma atitude. Ele manda chamar Betseba, renova o juramento para ela. E chama seus servos, chama Benaia, o sacerdote Zadok e o profeta Natã. E manda que eles peguem Salomão, manda que ele monte na sua mula e levem até Giom. E lá unjam ele rei em seu lugar. E assim foi feito. Levaram Salomão na mula de Davi e chegando lá, Benaia, o sacerdote Zadok, o profeta Natã e os servos juntos ungiram Salomão rei. E enquanto ungia Salomão, as trombetas, como era de costume, começaram a soar. E o povo a gritar: viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Vida longa ao rei! E aquele som tão estrondoso chega aos ouvidos de Adonias, que está lá com seus convidados. E Adonias, perplexo, sem entender o que estava acontecendo, e os convidados, então entra Jonas, filho de Abiatar, e reporta tudo o que está acontecendo. Diz que Salomão foi ungido rei no lugar de Davi. Conta tudo o que aconteceu. E nesse inteirinho, os convidados começam a dispersar um a um. E fica apenas Adonias, que naquele momento só pensava em uma coisa: salvar sua vida. Então Adonias recorreu ao altar sagrado. Ele sabia que lá ele não podia ser morto pela lei. Então ele agarra nas pontas do altar e diz que não sairia de lá até que Salomão prometesse não tirar-lhe a vida. E Salomão foi avisado do que estava acontecendo com Adonias e mandou tranquilizá-lo. Ele disse: se for do bem, nenhum cabelo cairá da sua cabeça, nenhum fio sequer. Porém, se quiser me fazer o mal, certamente morrerá. E Adonias, naquele dia, sua vida foi poupada. Porém, o tempo passou e o rei faleceu. E Adonias caiu de amores pela concubina do rei, por Abisag. E pede para Betseba interceder por ele para que Salomão consentisse o casamento com Abisag. Para apaziguar os irmãos, Betseba achou que não teria nada demais. Então ela foi pedir para o filho esse pedido de Adonias. E quando ela chega na sala do trono do filho, ela fala que tem um pedido, ele manda que bote uma cadeira do seu lado e pede para a mãe pedir o que ela quiser. Porém, quando a mãe faz o pedido, ela fala para que ele permita o casamento dela, de Adonias com Abisag, que era isso que Adonias tinha pedido. Então Salomão percebe o que está por trás de tudo isso. Porque quem se casa com a concubina do rei tem direitos a reclamar o trono. Mas Betseba não tinha consciência disso. Ela nem sabia o tamanho do perigo que ela estava colocando o filho dela. Mas Salomão, para acabar com qualquer resquício de tentativa de Adonias reclamar o trono,
tomou uma decisão terrível. Porque ele já estava causando problema para Salomão. Salomão manda executar o irmão. E naquele dia, naquele mesmo dia, Adonias morreu. Bem, chegamos ao final dessa série de vídeos e conhecemos a trajetória dos filhos de Davi, como começou e como terminou. E eu pergunto, o que significa para nós conhecermos toda essa história? Afinal, Davi foi um rei extraordinário, um homem considerado segundo o coração de Deus. Como deixou as coisas chegarem a esse ponto na sua casa? Como perdeu o controle dessa maneira? E eu respondo, é exatamente esse o ponto. Na vida de pessoas bem-sucedidas que tais coisas tendem a acontecer. Porque estão correndo demais, estão preocupados muito em dar uma vida boa para o seu filho, em dar uma estabilidade. Mas de que adianta tudo isso se você deixar a sua casa ruir, se ela não estiver alicerçada na rocha? Então sim, Deus chama a nossa atenção para que nós venhamos a prestar atenção nos nossos filhos, para que nós venhamos ter tempo com eles, observar os sinais, porque eles dão os sinais, ver o que está acontecendo, nos doar mais para a nossa família. É dever nosso, pais, cuidar dos nossos filhos e não passar essa missão adiante. É nossa missão educá-los. E a Bíblia diz que se nós ensinar a criança o caminho que deve andar, mais tarde ela não se esquecerá. Então é nosso dever educar. Deus chama a nossa atenção para que nós venhamos ver esse texto e entender que não adianta você se dar bem profissionalmente, se realizar e deixar a sua casa ruir. Eu sei que é difícil tirar tempo dentro do tempo tão sufocado que já é a nossa vida. Eu sei. Mas para que nós não venhamos chorar amanhã. Pelo contrário, venhamos rir, se alegrar com o sucesso deles. É prioridade para Deus que a família sobressaia e que os erros de pessoas como Davi venham nos alertar. Por isso é importante, muito importante, conhecer essa história. Amém, pessoal? I just wanna speak the name of Jesus Sinceramente, e agradecer a Deus. over fear.